Olá, sejam todos bem-vindos ao Boletim Entrevista. Vivemos um momento em que o debate político está cada vez mais presente no dia a dia, seja nas redes sociais ou até mesmo nas conversas em família. Mas para entender o presente e fazer escolhas conscientes, é fundamental conhecer o passado também. Por isso, trouxemos a Maria Helena Alves, historiadora do Centro de História e Memória da Univap. Maria Helena, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Bom, qual que é a importância, da gente conhecer a história do Brasil? Olá, obrigado pelo convite. É interessante a gente conhecer a história para pensar em relação a processos. Muita gente acha meio chato, meio tedioso, porque para você estudar, você mencionou a política, precisa a gente pensar pelo menos assim uns 400 anos para trás, mais ou menos, desde o período que o Brasil era colônia, e como que nós éramos regidos basicamente por portugueses, Então teve todo esse processo da Primeira República, da Declaração da Independência. E é importante as pessoas pensarem que o que nós temos hoje, toda a nossa estrutura, as nossas instituições, tudo isso é resultado do que aconteceu no passado. E conhecer o passado ajuda, inclusive, a entender os problemas sociais de hoje, ter uma análise mais crítica, respeitar as diversidades que existem. Sim, com certeza. É importante a gente saber dos outros processos que tiveram, das outras políticas, dos outros, pessoas que foram eleitas e o que eles fizeram para a cidade. Foram coisas que se consideraram avanços ou foram coisas que consideraram retrocesso? Foram pessoas que investiram na saúde, na educação? Quais foram as políticas que essas pessoas adotaram para a cidade? Quais foram as visões delas para a cidade, Então é importante que a gente saiba isso hoje e também no passado, Quais foram antigamente as visões, as políticas que foram implantadas aqui? Quais que foram os investimentos? Porque o que nós temos hoje é resultado do que foi feito antes, E o Brasil passou por várias etapas, até chegar a este momento atual. Foi república. Como que foram essas etapas até o momento? Sim, para estudar a história, como é um período muito longo, geralmente nós dividimos em alguns períodos, Então nós temos esse primeiro grande período que nós chamamos de período colonial, então foi de 1500 até aproximadamente 1822, quando aqui você não tinha tanta presença da família real, você tinha enviados que vinham para cá e regiam o Brasil à sua maneira, ao seu interesse, Depois, quando a família real veio para cá fugida das guerras napoleônicas, você ainda tem todo esse momento em que o Brasil ainda servia Portugal, então você tinha muitas rebeliões, revoltas, conspirações, porque muitos impostos eram pagos para a manutenção da família real, então você não tinha tantos investimentos pensando no povo brasileiro, nas indústrias, inclusive durante muitos séculos era proibido você criar indústrias, você criar universidades aqui, porque tudo tinha que favorecer a Portugal. Então, em 1822, você tem a Proclamação da Independência, depois, em 89, você tem a Proclamação da República, mas durante muito tempo, o que aconteceu? Eram portugueses ou descendentes de portugueses que tinham esse poder aqui, Depois você começa a ter um período de 1889 até 1930, o que se chama assim de Velha República, E você tem ainda pessoas que privilegiavam as oligarquias rurais, que se chama, Então você tem aquela política do café com leite, que tinham políticos que privilegiavam São Paulo, depois Minas Gerais, então você tem depois o período Vargas, que também foi um período muito autoritário, mas que gerou vários direitos para os trabalhadores, Depois você tem um breve período democrático e, é claro, depois você tem o período da ditadura militar, que nós até estávamos conversando sobre como que isso impactou aqui em São José dos Campos também, e várias outras cidades que eram consideradas muito importantes no cenário do Brasil em geral, porque aqui você tinha algumas empresas, você tinha já a Embraer, você tinha o CTA, que tinham muita importância no cenário nacional. Então aqui, por exemplo, nós ficamos muito tempo sem poder eleger prefeitos, Várias outras cidades aqui ao redor também. Você não tinha mais esse processo democrático. Depois de 85, nós temos a Constituição, temos todo esse processo, e finalmente conseguimos, então, voltar, não só no Brasil, mas também aqui em São José dos Campos, a poder eleger nossos próprios representantes. Então é sempre importante pensar nisso, que de certa forma nós somos ainda muito jovens nesse processo democrático. E pensar também em toda essa questão, não só ver o Brasil, mas também ver como que isso impacta a nossa cidade. Então, como você falou, não é só aqui também, mas todas essas esferas de saúde, de educação, nós somos uma cidade que precisa muito de tecnologia, de investimentos, então você tem que ter em mente todos esses processos na hora de fazer o seu voto. Perfeito. E a gente passou por esse processo de ditadura, ficamos sem poder exercer o voto, E é através dele que ocorrem as mudanças também.
Por isso que é importante ter ele de forma consciente, exercer esse direito? Sim, a própria história do voto é importante para a gente reconhecer essa importância, né? Inclusive, nós não temos nem 100 anos do voto feminino, né? Acredito que está com 93 anos. Então, durante muitos séculos, você teve pessoas que a maioria da população brasileira nem podia votar. Então, você só podia ter homens brancos com propriedade que fossem alfabetizados. Então, todas as pessoas que eram escravizadas não podiam votar. Você tinha pessoas pobres que não podiam votar, pessoas que não eram alfabetizadas também não podiam votar, mulheres não podiam votar. Então, assim, tudo isso foi uma conquista e que nós temos que reconhecer a importância disso para colocar em prática o nosso voto. Muito obrigado pela presença, pela sua participação. Então é isso, pessoal. O Boletim Entrevista de hoje fica por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.